Boa noite. Novo ano, novos desafios na área dos impostos. Nos primeiros dias de 2018 ficámos a saber que já havia uma atualização das tabelas de retenção do IRS, na fonte, por causa da alteração dos escalões e das taxas no Orçamento de Estado. E ficámos também a saber que as tabelas de retenção na fonte não refletem toda a descida dos novos escalões. Haverá ou não um cálculo político nesta diferença para haver mais reembolsos de IRS em 2019, ano de eleições legislativas? E que dizer da atitude das grandes empresas de energia que se recusam a pagar a contribuição extraordinária do setor? Há ou não um receio do Governo em afrontar grandes empresas, como a EDP, e exigir que cumpram as suas obrigações, como acusa o Bloco de Esquerda? Há ou não um desagravamento no IMI a pagar pelos proprietários de imóveis em Portugal? E os chamados recibos verdes vão ser penalizados ou não com o novo regime de IRS e de descontos para a Segurança Social? São os temas para a conversa e para o debate com Rogério Fernandes Ferreira, fiscalista, foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Tiago Caiado Guerreiro, fiscalista e também advogado de negócios, Paulo Ralha, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, e também Luís León, fiscalista, partner da consultora Deloitte. Meus senhores, obrigado por terem vindo. Eu desta vez vou começar com um anúncio de greve. Eu vou deixar de pagar os meus impostos este ano, vou dizer que não concordo e o Governo que fica à espera, ou a Administração Tributária que fica à espera de outros que paguem. Tiago Caiado Guerreiro, faço bem? Faço a outros exemplos que têm acontecido na nossa sociedade, nomeadamente empresas de energia? O George Orwell dizia no Triunfo dos Porcos que todos os animais são iguais, mas há uns que são mais iguais que os outros. Traduzindo aqui para o nosso caso, Traduzindo, da greve. É assim, nós que somos pequeninos temos que pagar sempre tudo e mais alguma coisa, não é? E estar calados. Até porque os mecanismos que o Estado tem para nos obrigar a pagar são extraordinariamente violentos. Mas depois há uns mais iguais que os outros e realmente parece haver algumas entidades que conseguem degladiar-se ou até mesmo limitar a decisão política, orientar a decisão política e excluírem-se da lei. E isso é um problema num Estado de Direito. Até porque o exemplo que é dado é um exemplo extraordinariamente negativo, não é? Porque nós temos que ter uma divisão muito séria entre o que é o Estado, o que são as entidades privadas, o que são as instituições, os sistemas de fiscalizações cruzados. E o que nós verificamos aqui é que há uma miscelânea e uma fusão, por vezes, entre interesses públicos e interesses privados, que levam a que as pessoas desconfiem cada vez mais, aliás, do sistema político. Isso é uma das razões que cada vez menos gente vota. E depois há este tipo de situações que saem e se tornam públicas e que enfraquecem naturalmente o poder político. E o poder político não pode deixar isto acontecer. Quer dizer... Mas, no caso concreto, há mais uma empresa, porque já havia várias, já havia a EDP, a Galp Energia, que contestavam, umas iam pagando e contestando, outras deixaram mesmo de pagar e agora a EDP diz que também deixa de pagar. O Bloco de Esquerda diz que o Governo está a ser brando com aquela empresa. É um facto? É assim, deixar de pagar, ou prestam garantia ou sob alguma forma estão a pôr em causa, ou se deixam de pagar e não prestam garantia bancária ou não prestam outra forma qualquer de garantia, estão flagrantemente a violar a lei, estão a praticar um ato ilegal muito, muito complicado, não é? E se isso está a acontecer, então é de uma gravidade já muito superior, porque é um desafio ao próprio Estado de Direito e é um reconhecimento de facto que existem, e nós infelizmente sabemos que existem, algumas entidades no país que são o próprio Estado. São privadas, mas que são uma espécie de próprio Estado, não é? E isso até lhes permite sentir esse poder de não pagar? Eu acho que lhes permite sentir o poder de não pagar, mas mais, têm o poder de receber subsídios, têm o poder de receber acordos, têm o poder de partilhar a mesa do orçamento e viverem da mesa do orçamento, têm um conjunto de poderes que põem em causa o próprio Estado de Direito Democrático. E é isso que se vai sentindo com a criação de muitos extremismos na Europa e noutras partes do mundo, é que o Estado de Direito está dominado por este tipo de interesses e acaba por se refletir em injustiças extraordinariamente graves. Eu mencionei aqui muitas vezes, me sinto uma espécie de servo da gleba, não é?
pague impostos para distribuir para um conjunto de entidades ou empresas privilegiadíssimas que vivem dos monopólios e de acordos quase de regime e de poder que existem no próprio Estado. Isso não é afrontado. Uma coisa é o não pagamento, existindo uma lei para pagar. Outra coisa é a justiça da aplicação desse imposto. Sim. E nesse caso, considera que existe justiça na aplicação desse imposto? Independentemente de existir justiça na aplicação do imposto, enquanto o imposto não for declarado ilegal, é necessário que seja feito um pagamento ou prestada uma garantia, porque senão deixa de existir um Estado de Direito. Rogério Fernandes Ferreira, sei que não gostaria de comentar casos concretos, mas generalizando e olhando para este conjunto de empresas da área de energia, recusarem pagar, é grave? Deviam agir de outra maneira? Qual é a sua opinião? Eu já não estou basicamente de acordo com as afirmações que foram feitas anteriormente, porque o problema não é político, o problema é jurídico e é de gestão. Ou seja, todos os contribuintes têm o direito de pagar ou não pagar os impostos em função de uma decisão de gestão. Então eu posso fazer greve? Com certeza, pode não pagar o seu imposto, desde que, são dois pressupostos, isto aplica-se a outros contribuintes, desde que reclame, desde que impugne, desde que apresente um pedido arbitral, desde que apresente um recurso, ou seja, desde que apresente uma contestação administrativa, judicial ou arbitral, mas eu tenho que pagar primeiro... e desde que apresente uma garantia. Não tem que pagar primeiro, pode não pagar desde que apresente uma garantia ou desde que seja dispensado de garantia. Isto é uma lei que se aplica. Portanto, não é de só forma às grandes geral empresas de energia, também a particulares e a pequenas empresas. É evidente que isto se aplica a todos os contribuintes, nem podia ser de outra maneira. Senão a norma seria, obviamente, uma norma que violaria o princípio de igualdade e seria inconstitucional. Portanto, portanto, o problema não é político, o problema é jurídico e é uma decisão de gestão. Aliás... Sim, o Tiago teve o cuidado de dizer desde que apresente a garantia bancária, porque se não apresentou, então é grave não pagarem nem apresentarem garantia, certo? Com certeza que tem consequências, com certeza que o Estado exerce os seus poderes coativos e instaura o processo de execução e faz-se ressarcir da dívida de imposto, porque o Estado tem um direito que de facto os outros credores não têm, é que declarar previamente o seu direito e fazer executá-lo se o contribuinte não pagar. A questão é se o Estado estaria a exercer esse direito. De resto, eu concordo com tudo o que tu disseste, que é exatamente o mesmo que eu disse. A questão é se o Estado estaria a exercer esse direito. O Estado, com certeza que está a exercer o seu direito, não vai deixar de recolher o imposto pela empresa decidir não pagar. É uma decisão de gestão. Aliás, aqui há uns anos, a jurisprudência até entendia que quando o contribuinte pagava o imposto, significava uma renúncia aos seus meios de defesa. Portanto, a jurisprudência nas últimas décadas evoluiu precisamente no sentido de dizer que o contribuinte não pagando é uma decisão de gestão, é um problema dele, não é um problema jurídico, é um problema dele. Pode decidir não pagar e não pagando tem que prestar uma garantia, não é? Portanto, a própria decisão de pagar é uma decisão de gestão. Está na lei que pagando... É uma decisão de gestão vista do lado das empresas, do lado da administração tributária, é uma legalidade. Se o contribuinte pagar e ganhar a contestação, a administração terá que o reembolsar do imposto com os chamados juros indenizatórios. Se o contribuinte perder, terá obviamente que pagar o imposto com os respectivos juros compensatórios que são calculados na altura da eleição e com os juros de mora. Portanto, não acha extraordinária esta atitude destas empresas? Nada extraordinário. Acho uma coisa normalíssima que se aplica a todos os contribuintes. Luís Leão, sei que também não quer entrar em casos concretos e em nomes de empresas em concreto, mas a situação em geral, que comentário lhe oferece? Bom, a situação em geral, os contribuintes não têm que, concordar com as decisões da autoridade tributária. 2, os contribuintes não são sequer obrigados a concordar com a legislação que, em sua opinião, viola a Constituição da República Portuguesa. Quem vai dirimir esses litígios, em última instância, são os tribunais. E por isso, não acho nada extraordinário haver um contribuinte em Portugal que opte por não pagar aquilo que a autoridade tributária ou qualquer órgão da administração pública portuguesa entenda que é devido. Não acho nada extraordinário que esse mesmo órgão comunique: eu não vou pagar, vou litigar. E nós temos vários casos ao longo da história portuguesa, não só de impostos, mas de custas, de vários processos que foram ganhos ou em tribunais portugueses ou em tribunais europeus e que depois levaram inclusivamente a alterar a legislação portuguesa. Mas este é um caso muito concreto, em que há uma contribuição extraordinária e em que foi aplicada à maioria dos contribuintes portugueses uma sobretaxa, que agora está a acabar, mas que existiu durante anos. Nas pensões também houve,
uma contribuição extraordinária e, portanto, em espelho, as entidades, o legislador, portanto, a Casa da Soberania, por assim dizer, decidiu que havia também para empresas de um determinado setor sobre os próprios ativos que detêm. Sobre vários setores. Neste caso, estamos a falar da energia. E, portanto, há aqui uma similitude com outros casos e não há registro da Generalidade dos Portugueses ter dito eu não pago. E como o Rogério dizia, com o qual subscrevo, há uma decisão de cada contribuinte. Cada contribuinte faz a sua análise, faz a análise sobre se concorda ou não com uma determinada decisão, com uma determinada liquidação ou com uma determinada legislação e usa todos os meios que está ao seu dispor para a contestar. Naturalmente que o Estado exercerá o seu poder coercivo sobre cada empresa ou cada cidadão para recolher os seus meios e será uma litigância normal que em Portugal, infelizmente, leva mais tempo do que aquilo que seria desejável do ponto de vista económico, mas são processos absolutamente normais no quadro económico de qualquer Essa não economia. é uma leitura demasiado jurista da questão, porque atende ao princípio de que tudo é dirimível, mas há coisas que, francamente, são objetivas. Há um dever de pagar, tem que se pagar. Senão bloqueia tudo. Felizmente, uma das grandes baluartes do Estado de Direito democrático é precisamente que os litígios são dirimíveis e são dirimíveis nos órgãos que são independentes, não são políticos e que são jurídicos, que são os tribunais. Paulo Galha, a mesma questão. Eu concordo com tudo o que foi dito. Acrescento um pormenor importante. Contudo, mas há aqui posições divergentes. Basicamente, O que a Caiado Guerreiro foi muito claro ao dizer que alguns têm o poder de não pagar, devendo pagar. Não se passa, de facto não se passa isso. O que se passa é o direito é igual para todos e perante uma liquidação que é feita perante uma nota de cobrança que é enviada, todos os contribuintes têm o direito de contestação, têm que apresentar a garantia. Apresentando a garantia, a contestação vai para os tribunais, se for esse o caso, e é dirimida. E depois, se o contribuinte tiver razão, é-lhe devolvido o dinheiro da garantia, se não, tem que pagar o imposto. E o que se passa aqui é isso. Desde logo há um tratamento diferenciado, porque uma grande empresa que tem 1.000 milhões de euros de lucro por ano consegue ter dinheiro para pagar a um banco que lhe dê uma garantia. Uma família com pouco mais que o ordenado mínimo não tem absolutamente nenhuma hipótese do banco lhe dar uma garantia. Era precisamente aí que eu ia chegar. É o princípio do acesso à justiça e da diferenciação do acesso à justiça. Aparentemente é uma situação que é, em termos de direito, igual para todos os contribuintes, mas que na prática há diferenças no acesso à justiça. E a injustiça reside precisamente aí. É aí que há uma baliza diferente para um grande contribuinte ou para uma grande empresa e para um contribuinte individual ou uma pequena empresa. E se há injustiça, a injustiça é no acesso à justiça, não é propriamente no pagamento dos impostos, nem na contestação ao pagamento desses impostos, porque isso é igual para todos. Ou seja, se nós fizermos um estudo, eu há uns tempos atrás estive a fazer uma análise muito superficial sobre o acesso à justiça e, de facto, o acesso à justiça para multas ou para liquidações até 15, 20 mil euros não compensa. Pelo tempo que se perde, porque a justiça é lenta, é um ponto comum e que nós sentimos até na parte da Autoridade Tributária Aduaneira e os contribuintes ainda sentem muito mais, porque a Autoridade Tributária Aduaneira é de facto uma máquina com outra estrutura, uma estrutura de Estado, mas se mesmo a Autoridade Tributária Aduaneira sente que há muitas contestações pendentes em tribunal, e temos à volta de 18 mil milhões de euros pendentes de decisões em tribunal, para os contribuintes então o fardo é bastante grande. Não só em termos de custos no acesso à justiça, como no tempo que se perde a dirimir estas questões na justiça. E essa é que é o grande busilis desta questão. Não é que há uma diferença de tratamento por parte da Autoridade Tributária Aduaneira ou por parte de quem quer que seja, a diferença é no acesso à justiça. É que há entidades, há pessoas que têm mais acesso à justiça porque têm mais capacidade. Mas isso de facto é uma diferenciação. Porque um dos problemas que eu acho que nós temos em Portugal é que uma pessoa da classe média não tem capacidade de confrontar a administração fiscal. Exatamente pelos montantes que nós estamos a falar, pela complexidade do processo, pela necessidade, há uma espécie de condenação prévia em que a pessoa tem que apresentar uma garantia bancária
ou nomear bens à penhora, mas o mais fácil é uma garantia bancária, mais 25% de acrescido e não consegue normalmente acesso disso aos bancos, ou não consegue com uma taxa de juro minimamente razoável, todo o procedimento é muito complexo e depois é extraordinariamente moroso. A garantia bancária, a própria garantia bancária custa dinheiro e às vezes nem sequer compensa fazer a garantia bancária. Por isso... Rogério, ainda queria intervir sobre este ponto? Não, apesar de tudo, a lei, desde 1999, a Lei Geral Tributária criou a hipótese da chamada dispensa ou a isenção da prestação de garantia, precisamente em duas situações, ou seja, quando a garantia causa um prejuízo irreparável ou quando haja uma manifesta insuficiência de meios económicos para prestar. Aliás, isto está conforme com a Constituição. Portanto, é só para chamar aqui a atenção, para corrigir um pouco o que tem aqui sido dito, que, de facto, o Estado tem um privilégio que não têm os outros credores, que é o de declarar o seu direito e executá-lo se de facto não for pago o imposto, mas os contribuintes do seu lado têm efetivamente o direito de se defender, por um lado, desde que prestem garantia ou desde que peçam uma dispensa de prestação da garantia neste Portanto, tipo de eu ainda posso ser bem sucedido na minha greve, que é, como não tenho garantia bancária, ainda posso pedir essa dispensa. Agora, este direito não, tem rendimentos mensais. Essa é que é a grande questão. Pronto, e penhoram-me no ordenado aí entramos noutra... E executam a... Claro, esse é outro entramos noutra questão, a aflição do rendimento ou da propriedade ou do património de cada um. Porque nós sabemos que quem trabalha por conta de outrem declara e não pode, não há cá fugas, mas muitas profissões liberais têm essa capacidade de ludibriar o fisco. Ou seja, e nós todos sabemos de situações desse tipo, em que numa situação em que se está a pôr à frente para não pagar a garantia de a insuficiência de meios, cai por terra, porque muitas vezes quem tem insuficiência de meios tem, perante o fisco, perante o Estado, tem meios porque tem rendimentos de trabalho, no mínimo. Uma outra situação... Se me permitir só, Luís, por favor. O grande tema que eu vejo para estes pequenos litígios como o Zé dizia, do cidadão comum, é que as leis fiscais são nada simples. As leis fiscais mudam de uma forma muito constante e, portanto, para o cidadão comum, mais do que o acesso à justiça, mais do que o acesso às reclamações, é o cidadão comum saber que a liquidação está errada. Esse é o maior tema que nós identificamos nestes pequenos contribuintes que recebem uma nota de uma autoridade pública e automaticamente assumem que ela é devida e que ela tem que ser paga, quando às vezes ela não está correta. E, portanto, há aqui temas a montante do que propriamente a litigância. As grandes empresas têm, de facto, profissionais a trabalhar para si, que conhecem e que estão a par das alterações legislativas, o cidadão comum não está. E, portanto, muitas vezes o termo do cidadão comum que tem que pagar não é tanto porque não tem maneira de contestar, nem sequer sabe que aquilo está errado. Essa é uma questão também que é importante sublinhar. Paulo, em relação à Brisa, teve um perdão de 125 milhões de euros com a venda da concessões rodoviárias do Brasil, Companhia de Concessões Rodoviárias. Portanto, aqui já não é questão de dizer que não quer pagar, já teve mesmo o perdão. E houve uma grande crítica do Bloco de Esquerda que acusou a unidade de grandes contribuintes de falta de eficácia e até quer que António Mendonça Mendes, o atual secretário de Estado, vá lá explicar, e o anterior secretário de Estado, que agora é deputado, também vai explicar. Qual é o comentário? Relativamente a esta matéria, eu tive cuidado de me informar sobre o que é que realmente se tinha passado. E o que se passou, o que me foi dito, é que num primeiro momento o inspetor que vai fazer a inspeção dessa empresa, da Brisa, chega à conclusão que tem necessariamente que haver uma liquidação adicional. A Brisa, desde o princípio, disse que tinha pago esse imposto no Brasil. Mas tem que ser fazer o acerto entre os dois ordenamentos de direito fiscal. Sim, o que acontece é que o responsável por esse colega tinha um entendimento diferente. Teve um entendimento diferente, havendo divergências de entendimentos, pediu-se a uma entidade isenta para fazer uma análise da situação e fazer o entendimento correto relativamente àquela questão. E chegou-se à conclusão que, de facto, o imposto tinha sido pago no Brasil e que a empresa não devia nada em Portugal, por isso a liquidação foi anulada, a liquidação adicional. Portanto, agora, concorda com isso? Eu não tenho legitimidade para pôr em causa
estes procedimentos, que foram os procedimentos corretos, e não tenho qualquer informação ou dado que me permita pôr em causa a natureza correta do último entendimento. Agora, uma coisa é certa, se de facto a empresa pagou os impostos no Brasil, se não havia direito à liquidação adicional, é um direito de qualquer contribuinte e a Brisa não pode, mesmo tendo a dimensão que tem, não pode nesta matéria ser beliscada, porque é um direito que lhe assiste e demonstrou que tinha razão, como qualquer outro contribuinte tendo razão, tem direito a que essa razão prevaleça, independentemente de poder haver ou não polémica por ser uma grande empresa. O que interessa é que haja justiça. E eu, neste momento, pelos elementos que me foram fornecidos... Acha que foi feita sobre este ponto? Alguém se quer pronunciar mais sobre este ponto? Ok, então passamos ao seguinte, que o Tiago Caiado Carreira há bocadinho referiu, que foi aparecerem depois benefícios fiscais para grandes e médias empresas e para IPSS, fundações. Há uma lista do Estado, todos os anos é publicada, a última é de 2016, obviamente 2017 ainda não se acertou, e que tem 2,4 mil milhões de euros de atribuição de benefícios. Aliás, eu faço a análise desta lista em espelho com uma outra, que é das subvenções dos organismos públicos, portanto, dar dinheiro diretamente. Este é permitir que não se pague. 2,4 mil milhões de euros não lhe parece muito, Rogério Fernandes Ferreira? Todos os anos. Bem, o tema dos benefícios fiscais e dos incentivos é um tema que de facto pode aqui ser chamado e tem interesse discuti-lo um bocadinho. É que de facto um benefício fiscal é uma despesa fiscal, como se fosse um recebimento pelo Estado. É uma receita tributária cessante. Sim. Bom, tem havido alguns mecanismos legislativos para controlar essa receita cessante. Mas o problema é que esses mecanismos, há um mapa no orçamento, que é o mapa 21, onde vem efetivamente o que é que representa em termos quantitativos digamos, essa receita tributária cessante. Só que essa receita tributária cessante, embora seja despesa, não é uma despesa como as outras, é que as outras são dotações, portanto não podem ser ultrapassadas. Aqui estamos a falar de receita, e a receita é uma mera previsão que não tem um limite quantitativo, tem apenas um limite qualitativo, ou seja, basta estar a receita prevista no orçamento para poder ser cobrada, não tem um limite quantitativo. Portanto, de facto, do meu ponto de vista, valia a pena haver aqui uma reavaliação dos benefícios e dos incentivos fiscais transversalmente, eventualmente para eliminar alguns que não têm qualquer tipo de justificação económica ou social, portanto fazer essa avaliação. Aliás, essa avaliação já foi feita em determinados momentos nas últimas 2 décadas, há vários relatórios. Mas são 24 mil entidades a receber, empresas, instituições, fundações. Estamos a falar, uma coisa é falar de subsídios, despesa direta, eu estou aqui a falar de receita tributária. Certo, mas são 24 mil, 25 mil. Mas também precisamos de adotar aqui um princípio que não é a diminuição havia aqui um princípio em 89 na reforma americana que ia no sentido de que a uma subida da receita resultante de uma reavaliação que deve ser feita dos benefícios fiscais, deveria corresponder uma diminuição das taxas em geral para que a receita tributária fosse mais ou menos a mesma. Portanto, eu estou de acordo que se controle melhor os benefícios, designadamente a própria atribuição dos benefícios, mas também do ponto de vista legislativo que eles sejam digamos, avaliados no sentido de se têm ou não têm efetiva justificação económica e social. É que é muito dinheiro que se perde ou que não se recebe. Paulo, sobre esta lista enorme. Eu, por princípio, defendo a abolição dos benefícios fiscais. Porquê? Porque que havia de ser gente literalmente a gritar que acabaram os apoios, nomeadamente IPSS, fundações, não necessariamente. Empresas. O que deve existir é, no Código do IRS, no Código do IRC, legislação que incorpore, caso haja necessidade, incorpore a perda do benefício, esteja ali incorporado e apareça ali uma diminuição no pagamento do imposto. Ou seja, haja um trade-off, porque a lista de benefícios fiscais cresce, a tentar remediar situações, a tentar pôr remendos em situações, a tentar fazer com que haja determinadas situações que tenham um tratamento diferenciado, mas no final o que é que acontece é que a lista de benefícios fiscais não só deixa de ser controlada, como passa a ser uma lista de malfeitorias e de distorções, não só para a receita fiscal, mas como
para a competitividade das empresas, para a regulação do mercado em si. Luís Leão, neste ponto. Quando estamos a falar de benefícios fiscais, é bom nós descermos à terra e vermos do que é que estamos a falar. Muito bem. Um dos benefícios fiscais que estamos a falar chama-se criação líquida de postos de trabalho. E, portanto, nós estamos a dizer às empresas: criem emprego, criem mais emprego do que tinham no ano anterior e têm uma ligeira redução no seu IRC. Estamos a falar de donativos a instituições de solidariedade social, estamos a falar de donativos ao Estado, estamos a falar de donativos a um conjunto de entidades que fazem a ação social. E há muitas fundações que não se conhece a atividade nem elas dizem nada ao Estado. O que é um tema o que é que andam a fazer? O que é um tema Está lá tudo. O que é um tema completamente distinto dos benefícios fiscais. Não, mas ele está lá na lista dos benefícios fiscais. Mesmo a criação de emprego, nós sabemos muitas das falácias que se fazem quanto à criação de emprego. Combate-se, o tema é, estamos a misturar dois temas. Estamos a misturar o tema de benefícios fiscais, para que servem, quais são, e estamos a falar de fraude e controle do exercício de benefícios fiscais. São dois temas, apesar de tudo, separados. E muitas vezes, quando as pessoas e os telespectadores que nos estão a ouvir ouvem de benefícios fiscais, não sabem exatamente do que estamos a falar. Nós estamos a falar que estamos a falar de incentivos à investigação e desenvolvimento das empresas. Estamos a falar de empresas que têm pessoas e recursos afetos a fazer os seus projetos de desenvolvimento, de inovação, de tecnologia, de processos, que é isto que faz crescer PIB. E isto tem um benefício fiscal associado. Por outro lado, o Rogério disse... Defende a manutenção. E por outro lado, o Rogério disse bem que é preciso revê-los, e o Orçamento de Estado para 2018 tem a lista de benefícios fiscais que tinha um período de caducidade de 5 anos que estava a terminar. Eles foram renovados por um período agora de 6 meses e vai haver, durante o primeiro semestre de 2018, esperamos que exista mesmo, eu já essa sei como revisão... é que isso vai acabar. Chegamos a dezembro e já ninguém fala nisso. Mas há benefícios fiscais e benefícios fiscais. E é preciso nós descascarmos desses 2,4 mil milhões de euros quais são aqueles benefícios fiscais que são estruturantes da economia portuguesa, e a maior parte desses são estruturantes da economia portuguesa, quer sejam benefícios para o mercado de capitais, para nós conseguirmos ter um mercado de capitais onde investidores estrangeiros façam investimento no mercado de capitais português, seja a criação líquida de postos de trabalho, seja a donativos, seja a investigação e desenvolvimento, seja vários outros benefícios. Portanto, não podemos colocar os benefícios todos dentro do mesmo saco, não podemos colocar os contribuintes todos do mesmo saco, e temos que distinguir o que é benefício fiscal e lei de abuso de lei. Combate-se o abuso de lei, não se combate a existência do benefício. Eu não contesto a existência da lista, a opacidade dela é que me faz uma grande confusão a mim que pago todos os impostos e que obviamente não irei fazer greve ao pagamento de impostos. Tiago. Eu respeito as várias opiniões que aqui estão, no entanto, eu sou um bocadinho mais polémico por natureza nestas coisas, não é? Acho que a parte isto é um espaço de debate. Acho que a parte técnico-jurídica toda a gente aqui a sabe, não é? Pois somos todos especialistas. Acho que realmente concordo que há benefícios fiscais estruturantes da economia e para atividades sociais, mas acho que, e todos aqui também sabemos, há muitas coisas relativas a fundações e outras entidades que são extraordinariamente opacas e que não deveriam existir e que não são sujeitas a inspeções e que estão fora do círculo de verificação, não é? E estão fora do círculo de verificação porque há aqui, entre os vários partidos, um desinteresse em esclarecer esse tipo de coisas. E são essas que me fazem mais confusão. Outra coisa, eu acho que os benefícios fiscais, ao serem atribuídos, deviam ser, para que não tivessem e muitas vezes uma visão pejorativa, deviam ser esclarecidos. É como o que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos. Metemos lá 5 mil milhões de euros. Porquê? Bem, tentámos aqui que nos explicassem. Mas porquê? Não é? E quando passamos o dinheiro e pagamos a determinadas fundações que não conseguimos perceber para que é que servem, algumas até se percebe para que é que servem que não deviam estar a receber, então as positivas, e existem muitas, e que fazem um trabalho excepcional, e outras entidades que realmente até possivelmente seria interessante terem mais benefícios, ou terem mais apoios pela produtividade do que fazem, porque
cada euro que recebem, muito mais eficaz que o Estado, muito mais interessante, mas as outras efetivamente serem eliminadas. E aqui... Bastava um pequeno investimento em algumas unidades ou alguma unidade de fiscalização para conseguir aqui um grande ganho? Eu acho que, por exemplo, a administração tributária podia desempenhar perfeitamente isto, não era? Tem capacidade para o fazer, não é? Eu julgo que, substituindo os benefícios fiscais por uma legislação ao nível do rendimento mais correta, aliviávamos bastante, porque a inspeção não resolve tudo. Nós, hoje em dia, a grande parte da inspeção é feita por via digital, por via de análise de dados digitais, os dados eletrónicos. A verificação in situ não significa que haja a descoberta. É claro que há uma passagem a pente fino muito maior, mas é impossível ter inspectores em todo o lado a verificarem estas situações. É possível ir a 24 mil instituições. Exatamente. Ao mesmo tempo. E também há muitas formas das instituições jogarem com os números. Uma coisa é jogar com os números, outra coisa é jogar com a qualidade. E quando nós falamos, por exemplo, em IPSS, muito mais importante que os números é a qualidade do serviço que prestam. Porque ter um atendimento de 1000 pessoas por dia, do ponto de vista economicista é muito bom, do ponto de vista humano e do tratamento das pessoas é péssimo. Muito bem. E quando se jogam com estes fatores, é preciso ver em que campo é que estamos a jogar. Sobre este ponto, se não houver mais alegações, passamos ao ponto seguinte, que é em relação ao IRS a pagar durante o ano 2018, cujo acerto é feito em 2019. Já certamente todos os presentes desta mesa conhecem o tema e a polémica gerada à volta da diferença entre as tabelas de retenção na fonte e aquilo que as taxas por escalões que foram alterados no âmbito do Orçamento de Estado poderiam permitir de baixa do pagamento de imposto mensalmente. Pergunta muito concreta: o Governo criou mesmo uma almofada com esta diferença entre as tabelas de retenção na fonte e as taxas por escalões para depois, em 2019, apresentar ali um bónus para os contribuintes, ou não? Rogério Fernandes Ferreira, qual é a sua opinião? Bom, em primeiro lugar, a questão que julgo que deve ser realçada é que o nível dos reembolsos vai aumentar com estas tabelas. Portanto, vai aumentar em 2019 sobre o ano 2018. Portanto, não, vai aumentar. Portanto, este problema desta discrepância entre o nível das retenções, entre o imposto que as pessoas deviam pagar no ano em que recebem os rendimentos e o imposto que pagam depois do imposto de ser apurado, é uma diferença muito grande. Portanto, nós estamos a falar de níveis de reembolso à volta de talvez 2.560 milhões, à volta deste. Isso foi o que aconteceu este ano sobre o ano passado. Pronto, portanto, qual é que é o problema? Este nível de reembolso é muito grande. Portanto, isto significa que as pessoas andam durante determinado ano a financiar o Estado sobre um imposto que não devia ser pago nesse momento. Portanto, e ainda vão financiar mais. E vão financiar mais. Portanto, durante o ano 2018. Claro, portanto, e digamos, hoje em dia, este problema é um problema que de facto ficou agravado. E é um problema que representa, se olharmos para o nível de receita que isto representa praticamente o quarto ou quinto imposto mais importante das pessoas. Portanto, podia-se ter aproveitado este momento em que de facto, haveria a possibilidade de haver algum desagravamento fiscal, precisamente para aproximar o imposto que se paga durante o ano do imposto que efetivamente é devido no final do ano. E isto, de facto, não foi feito exatamente o contrário. Então, pode-se admitir objetivos eleitoralistas no sentido que o acerto é feito em maio, junho, julho e as eleições são 3 meses depois. Há essa coincidência, não sei se isso é com intenções eleitoralistas destas, digamos que... eleitoralista ou não posso retirar essa intenção do Governo, não sei, não faço ideia, mas está essa coincidência e pode-se fazer essa interpretação política, se quiser. E o que não devia ser devolvido mais dinheiro. A questão é que o Estado tem problemas de déficit e, portanto, como o orçamento é de caixa, está preocupado com o ano de 2018 e está preocupado com o ano de 2019. Esta questão está preocupado com os dois. Paulo, isto é aplica-se aquela adagem popular que é mata 2 coelhos de uma cajadada, portanto fica com mais dinheiro no bolso, o Estado, considerando o Estado, durante o ano e depois faz uma devolução maior, prosseguindo um objetivo que é de agradar aos contribuintes. Sim, de certa forma é isso que acontece. Também se pode considerar que isto é uma política conservadora, ou seja,
Vamos ver o que é que, em termos de déficit, o país vai dar, porque este ano foi extraordinário. O ano passado de facto, teve resultados muito bons, e se esses resultados continuarem neste ano, talvez houvesse uma política de maior préstimo de rendimento aos trabalhadores. Isto é mais conservador, mas também salvaguarda, de certa forma, a nível dos trabalhadores, não serão nunca prejudicados, porque no próximo ano, quando for feita a liquidação final, vão ter reembolsos maiores, isso também é certo. Mas também há uma coisa importante, é que com o aumento do mínimo de existência, com estas alterações nas tabelas, também logo à partida vai haver uma melhoria a nível do rendimento, embora... Mas isso é nas classes mais baixas de rendimento? Sim, até ao sexto, mais ou menos até ao quinto escalão, se quisermos, vai haver melhorias nos rendimentos de todos os trabalhadores. Mas a questão é que poderiam ser ainda mais. É evidente que podiam ser ainda mais. Luís Leão, sobre esta questão. Só pode ter ficado surpreendido quem não assistiu à conferência de imprensa do Ministro das Finanças no dia da apresentação do Orçamento do Estado. Quem acompanhou as negociações do Orçamento do Estado ouviu nos vários órgãos de comunicação social que o Governo queria reduzir o IRS em 200 milhões de euros e os partidos que dão apoio parlamentar ao Governo queriam uma redução do IRS de 400 milhões de euros. E o próprio Ministro das Finanças, na noite da apresentação do Orçamento do Estado, anunciou uma redução de IRS de 400 milhões de euros, 200 milhões em 2018 e 200 milhões em 2019. No acerto. Precisamente, como o Rogério dizia, e muito bem, com o tema do déficit, porque convém lembrar que nós vamos continuar durante muito tempo, e o muito tempo é para lá de décadas, com este constrangimento orçamental de déficits que vão ter que chegar a zero, de uma dívida que vai ter que chegar a próximo de 60% do PIB, e por isso a margem de qualquer executivo para reduzir impostos é muito estreita e muito curta. E por isso, mas eles estão lá porque as tabelas e as taxas, as tabelas, os escalões que têm cada um deles uma taxa associada, permitiriam uma redução maior. Portanto, isso vai ter que ser feito na mesma. E como eu referia, o Governo anunciou, na própria apresentação do Orçamento do Estado, que o impacto seria desfasado. E, portanto, do ponto de vista técnico, de técnica legislativa, todos nós percebemos rapidamente, as taxas finais só vão ser feitas e aplicadas em 2019, as tabelas de retenção na fonte só vão ter metade do impacto. Isso tudo da cabeça de quem está lá no Ministério das Finanças, na Infante Dom Henrique, ou saiu também do Largo do Rato essa estratégia? Há uma excelente pergunta a fazer ao Executivo. Pronto, eu já fiz. Não houve resposta. Tiago? A minha opinião é parecida com algumas coisas, mas é um bocadinho mais rigorosa no seguinte, não é? As retenções na fonte devem se aproximar-se o mais possível do zero, não é? O Estado o que está a fazer é um empréstimo forçado aos contribuintes. E isso não é correto. Por isso, as retenções na fonte, quando existem, não é? Devem ser efetuadas com valores próximos do imposto efetivamente a pagar por parte da pessoa. Porque isso é que nos é devido. É o imposto que está previsto na lei. Obrigar-nos o Estado a financiá-lo durante um ano e depois dar-nos um chequezinho, que até parece que é um prémio, no ano seguinte, quando nos obrigou a financiá-lo, é incorreto, independentemente de... Todos os partidos o fizeram, não é? É incorreto, independentemente de qual seja a razão. Para mim, por outro lado, acho que, e isto todos os partidos fazem, estas coincidências de um aumento de rendimento em período eleitoral e no ano eleitoral são feitas por todos os partidos políticos que tiveram no poder. E acho sobre isso não há dúvida. E acho que aqui é um mecanismo que estes utilizaram. Se fosse o PSD, utilizaria outro qualquer, o CDS outro qualquer, ou utilizam todos os mesmos, por isso aí não há diferenciação. Mas neste Executivo isto não é uma estratégia nova. Desde que o Executivo tomou posse, a maior parte das medidas com grande impacto orçamental estão sempre desfasadas em 2 anos. Sim.
quer o tema do aumento das pensões, não é por acidente que as pensões aumentam em agosto. É para haver um impacto residual no primeiro ano em que elas são aumentadas e depois um maior impacto no ano seguinte, e se verá qual é que é o crescimento da economia mundial que depois puxa pelo PIB português e que permite fazer esse pagamento. Foi assim com a sobretaxa de IRS. Lembramos-nos que a sobretaxa de IRS, o seu fim foi anunciado em 2016. Certo. Chegámos ao Orçamento de Estado para 2017 e afinal não é uma extinção já em 2017. Sim, a retenção 2018. na fonte vai ser progressivamente eliminada, vamos reduzir as taxas finais de sobretaxa e é só em 2018 que ela é eliminada. Portanto, isto não tem sido uma estratégia nova, tem sido a estratégia adotada desde a tomada de posse, precisamente para se anunciarem medidas mais cedo, depois anunciam-se medidas mais lá para a frente e elas têm impacto em 2, 3 anos diferentes e com isto se vai tentando controlar o déficit português. E os regimes verdes, o regime dos recibos verdes, tanto naquilo que diz respeito à alteração da fórmula de cálculo do IRS a pagar e da contabilização como despesas, havia uma dedução automática no regime simplificado de 25%, que desaparece, ou é reduzida no sentido de que uma parte tem que ser justificada com faturas e, por outro lado, a obrigação de pagar mais segurança social, literalmente, embora a forma de eu fazer seja um bocadinho mais complexa do que eu estou a dizer, e até os que trabalham por conta de outrem também terem que fazer alguns descontos para a segurança social. No conjunto, ficam mais prejudicados ou não quem trabalha a recibo verde no regime simplificado? Antes de responder diretamente à questão de se são prejudicados ou não, há aqui um tema mais crítico que casa também com algo que já falámos aqui. Para um trabalhador independente que tem a sua atividade empresarial, vai ser extraordinariamente difícil para qualquer pessoa sentada a esta mesa explicar-lhe qual é o regime. Porque é muito complexo. Vou-lhe dar um exemplo. Só na parte do IRS, o regime simplificado não caiu. Há atividades económicas dentro do regime simplificado para o qual o regime simplificado se mantém. Por exemplo, a restauração, a hotelaria, a venda de bens. Alguém que seja proprietário de uma loja de roupa continua a ter o regime simplificado de tributação e os coeficientes mantiveram-se e nada mudou. Para os recibos verdes, os verdadeiros e próprios recibos verdes de uma lista que está anexa ao código do IRS, aí sim dão-se as alterações. Mas, por outro lado, para quem tem alojamento local, também se dão alterações, eles não são lista anexa do código. Só explicar a quem é que ou a quem é que se aplicam estas alterações já é de si difícil. Quando depois explicamos àqueles a quem as alterações ocorreram, quais foram, em que, olha, deduzia 25%, continua a deduzir o máximo de 25%. 10% é automático. Em cima dos 10% automático tem 4.104 euros, também eles automáticos. O diferencial entre 10, 4.104 e 25% do rendimento é faturas, salários ou segurança social. Que grande confusão. Não sei. Eu passei a chamar-lhe o regime complicado de tributação de IRS. Mas é exatamente Explicou assim. muito bem. Rogério Fernandes Ferreira, a mesma questão. Bom, eu o que acho aqui neste novo regime dos recibos verdes é que se quis, através deste novo regime que está ao nível dos impostos indiretos, controlar a economia paralela. Portanto, no fundo é o que está aqui por baixo. Portanto, misturaram-se aqui dois conceitos. Portanto, o que visa esta alteração, eu diria, basicamente são duas coisas. É, por um lado, aumentar a receita fiscal sobre os trabalhadores independentes e sobre os recibos verdes e, por outro lado, aumentar a receita fiscal sobre os recibos verdes. É evidente, na justa medida em que, digamos, se diminui a possibilidade da dedução automática, não é? Passa a ser mais difícil justificar as despesas. Portanto, obviamente que a receita terá tendência... O anunciou que era neutro, mas afinal não é bem neutro. Terá tendência a aumentar, como é evidente. Portanto, este foi o primeiro regime. O segundo é que se procura, com este novo regime, por outro lado, também combater a economia paralela, digamos, pedindo aos trabalhadores independentes documentação para poder justificar as despesas e diminuir o seu IRS. Portanto, é uma fórmula indireta de controlar também a economia paralela. Pode-se discutir a bondade ou não desta medida, mas estes são os dois grandes objetivos desta solução. E estou de acordo que este é um regime que é um regime que
que nasceu como regime simplificado, e por isso é que havia uma dedução automática, não é? E que se tornou um regime, de facto, bastante complicado, Cada vez está mais inclusivamente de cumprimento das obrigações que ele próprio cria para que as deduções depois existam. Paulo, sobre este regime. Eu concordo perfeitamente que o objetivo principal foi, de facto, combater a economia paralela e obrigar a que uma parte das despesas destes setores de atividade fossem comprovadas através da fatura. Julgo que, em termos de receita, não vai, pelo menos com estas regras, não vai aumentar, não vai haver... Julgo que não vai haver aumento de receita porque não há alterações a nível do que é dedutível, ou seja, qualquer empresa, qualquer individual neste regime consegue facilmente chegar àqueles patamares. Julgo que não vai haver por aí aumento de receita. Agora, é um regime que tem este enquadramento este ano e tem que ser aprofundado. Mais uma vez, estamos perante legislação que deve ser simplificada e deve ser estabilizada. Esse esforço de estabilização da legislação foi feito em muitas matérias neste Orçamento de Estado. Neste caso, em particular, não terá atingido os objetivos. É uma matéria que tem que ser necessariamente reformulada e simplificada nos próximos tempos. Se me permitirem, peço desculpa. Rapidamente, que estamos a aproximar-nos do fim. O tema do combate à economia paralela, convém lembrar nos números gerais do país, cerca de 90% dos rendimentos existentes em Portugal são salários e pensões. E, portanto, se o combate à economia paralela se faz através das deduções dos recibos verdes, tenho as minhas maiores dúvidas, claro, quando a esmagadora maioria dos portugueses são pensionistas e assalariados. E, portanto, haver algum combate é dar incentivos a serem pensionistas e assalariados a terem deduções adicionais com base em faturas. Muito bem. Tiago Caiado Guerreiro, sobre este ponto muito rapidamente, e depois muito um outro tema que tem a ver com um convite um bocadinho velado para que a Procuradora-Geral da República deixe de ser Procuradora-Geral da República. Eu, quanto a esta questão do regime simplificado, passaria a chamar-lhe regime ou complexizado ou regime complicado. Acho que não é muito difícil e mudávamos ali o nome da norma. Acho que há aqui um objetivo de maior controle na parte dos recibos verdes e da economia paralela, e que é uma questão política e que, neste caso, a forma como foi elaborada é particularmente complicada e vai gerar erros e confusões entre as pessoas, nomeadamente das expectativas do que vão ter que pagar ou não vão ter que pagar. E isso, acho mais uma vez, introduz instabilidade. Negativo. Relativamente... Temos mesmo que acelerar. Era só para pegar nos dados o ilustre 10 segundos para este ponto. dos 90% que são pensionistas e trabalhadores por conta de é precisamente pegar nesses dados e dizer onde é que está o resto. O resto, se apresentar faturas, e para ter direito às deduções terá que apresentar faturas, vai ter que demonstrar uma capacidade que certamente não demonstrou até agora. Ou seja, serve de indício para nos próximos tempos, não propriamente este ano, mas certamente nos próximos anos, podermos começar a ver onde é que se esconde o outro rendimento que não é declarado. Muito bem. E este é um bom mecanismo. Tiago Caiado Guerreiro, o convite velado à saída da Procuradora-Geral da República. Eu acho que esta Procuradora-Geral da República teve uma coragem extraordinária em iniciar os processos que iniciou, com risco para ela, porque o facto de ter atacado, ter posto em causa, por razões de violação da legalidade, algumas pessoas muito poderosas, é preciso ter muita coragem, como aliás o Presidente do Banco de Portugal em certa altura teve, apesar de todas as críticas, e é preciso ter muita coragem. E eu acho que o mínimo era dar-lhe mais um mandato para ela poder continuar a fazer uma certa limpeza de abusos que existiam na nossa democracia e de cancros que existiam na nossa democracia em coisas muito graves. Porque, nomeadamente, os casos de corrupção e de abusos são a coisa mais desmotivante, quer para as pessoas, quer para as empresas, porque não são as melhores empresas nem as pessoas mais competentes que vão desempenhar os serviços ou que vão ganhar os contratos. Por isso, a minha opinião é que quer o Presidente da República, quer os outros partidos
devem ter a noção de que a Procuradora deve manter o seu cargo pelo menos por mais 6 anos. O que vai acontecer não sei, mas penso que a maior parte dos portugueses está a favor dela. Rogério Fernandes Ferreira. Bem, eu confesso que eu não segui muito este fé-diver político, sinceramente. Mas como cidadão, isto não é um fé-diver político. A senhora tem um legado do seu trabalho. Não me interessou, assim, especialmente. Seja como for, acho que também as instituições não se devem confundir com as pessoas que as presidem à partida. Portanto, sinceramente, não sei que lhe hei de responder quanto à questão. Acho que tem cumprido, efetivamente, o seu papel. Esta Procuradora tem sido, de facto, uma pessoa corajosa. Se deve ou não manter, não tenho seguido, digamos, esta questão com a cuidado necessária para lhe poder dar uma resposta de sim ou não. Paulo Ralha. Acho que a questão tem sido empolada. Acho que a ministra... Empolada em que sentido? No sentido em que deturpam, dão significados diferentes ao que a ministra refere na entrevista e que julgo que está esclarecido. É uma questão... Agora, se me perguntar... Quanto ao FEDIVER, julgo que é uma questão empolada. Agora, quanto à questão em si concreta, se me perguntar individualmente se esta Procuradora deveria ser novamente indigitada no cargo, perfeitamente de acordo. Que devia ser? 100% de acordo. Acho que tem feito um trabalho excelente e que esse trabalho devia ser continuado pelo menos mais um mandato. Luís Leão. Os temas de perpetuação de pessoas em determinados cargos é um tema muito antigo e que merece muitos debates com vantagens e inconvenientes. A Procuradora tem feito um trabalho notável e de coragem em muitos processos em Portugal e, portanto, não tem a ver com a pessoa da Procuradora, mas sim a discussão se nós devemos ou não ter Procuradores-Gerais da República em Portugal por períodos de 12 anos ou de 18 anos, se fizerem mais do que um mandato. E esse é um tema muito mais importante do que discutir a pessoa da Procuradora-Geral da República. 30 segundos a cada um. Alteração da legislação laboral a pedido do Bloco de Esquerda, que acaba de apresentar 5 projetos de lei nesse sentido. Acho que é muito mau sinal. Nós temos a França a descer o IRC e a tornar a sua legislação laboral mais flexível. Temos os Estados Unidos a descer o IRC e a procurar atrair mais investimento. Temos a Hungria neste momento com o IRC de 9% e com uma legislação laboral mais flexível. O mundo cada vez tem mais competitividade fiscal. Criar mais burocracia na parte laboral e manter o IRC alto como nós temos é condenar-nos a afastar todo o investimento. Rogério Fernandes Ferreira, rigorosamente 30 segundos. Só 2 segundos. Acho que o legislador legisla demais também nesta matéria. Portanto, devia-se às vezes abster, deixar também a economia fluir e deixar como está neste caso? E não complicar, não é? Portanto, neste caso se calhar devia efetivamente simplificar. Ok. Paulo Eu não consigo responder a esta questão em 30 segundos. É uma questão com implicações muito grandes na vida das pessoas. Mas acha que deve haver mudanças? Eu acho que temos que fazer essas mudanças, mas pensar num contexto muito mais global do que aquele de trabalho que envolve muita gente de trabalho. Não, há mudanças estruturais no mundo do trabalho que têm sido muito bem pensadas e a legislação deve prever essas mudanças e não atacar problemas que são ou podem ser anacrónicos nos dias de hoje. Luís Leão, sendo certo que esta é uma iniciativa de um partido que apoia o Governo e que tem feito algumas críticas ultimamente ao próprio partido do Governo, críticas crescentes. O país precisa saber o que é quer fazer. E o país, muitas vezes, o que se sente, ainda agora com a alteração dos recibos verdes que falávamos, parece que o Ministério das Finanças não falou com o Ministério do Emprego e da Solidariedade Social, porque alteram-se para efeitos fiscais, alteram-se para efeitos de segurança social e criam-se novos formulários. E cria-se São duas complicações juntas. Quando podia-se ter esperado por uma quando fazer a outra. Do mesmo forma, a reforma laboral. O país precisa de perceber que PIB quer, que empresas quer, como é que chegamos a esse PIB, que valor acrescentado e que regras fazem sentido para os trabalhadores que queremos, para o PIB que queremos ter. Tudo o resto são pequenos remendos que pouco contribuem para uma estratégia global do país. E só depois então promover essas alterações. Meus senhores, muito obrigado, gostei muito, acho que foi uma conversa esclarecedora, com alguns pontos de vista diferentes, como é próprio dos debates. E é tudo, até quarta-feira, muito obrigado pela vossa atenção, tenham uma boa semana.